Em 2021, quando Kentaro Miura morreu, eu me senti vazio por um tempo. Senti que tinha obrigação de devolver para ele em forma de agradecimento tudo o que ele tinha me oferecido através de Berserk. Só que por mais que já parecesse inalcançável, a partir dali de fato eu nunca poderia encontrar ele para mostrar, para provar essa gratidão. Então cada dia eu escrevi um pouco, para entender, para me expressar, para me permitir expurgar toda aquela sensação estranha. Uma das minhas obras favoritas simplesmente nunca teria o final escrito pela mão do mesmo autor. O arquivo intitulado Uma Homenagem a Kentaro Miura contém mais de 15 páginas escritas no Word e nunca saiu do papel. Às vezes eu ainda me pego anotando algo, complementando o texto e tendo esse impulso de trazer essas palavras ao público. Com a morte de Akira Toriyama, eu decidi e sinto que a minha vontade natural é fazer diferente. Eu quero mostrar para quem eu puder mostrar o quão majestosa foi a sua vida. Eu quero colocar esse sentimento para fora através de um texto que tente ao mínimo explicar a grandiosidade de Dragon Ball e desse homem, que com sua pura imaginação foi capaz de mudar o mundo para um lugar melhor. Esse vídeo é, acima de tudo, um agradecimento. Essa é a minha homenagem a Akira Toriyama. Lá pelo final dos anos 90, devia ser meado de 1998, eu tive meu primeiro contato com Dragon Ball. E sem entender que magia era aquela, que o universo era aquele, algo me cativou e plantou uma semente muito importante no meu coração. Tinha um macaco peludo gigantesco esporrando para todos os lados que depois virou um garotinho e aquilo me fascinou. Era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu tava na casa do único amigo que eu tinha na época e quando acabou o episódio, eu lembro de sentir uma empolgação diferente. Parecia que uma fantástica aventura com tantas maravilhas para descobrir tinha começado. Eu estava muito entusiasmado e curioso para entender tudo aquilo. Naquela época minha casa só tinha uma única TV de 14 polegadas que ficava na sala e como era TV aberta por antena, a gama de canais era minúscula e eu nem sabia usar direito, fora que a qualidade era horrenda, chiado para tudo que é lado, imagem trepidante, muitas vezes não dava cor, uma loucura só. Mas por muito tempo, sem entender como funcionava, eu tentava mexer na antena, alterar os canais para ver se eu conseguia chegar naquele mesmo programa que eu vi na casa do meu amigo. Eu me emociono só de lembrar, mas um dia, para alegria explodir nos olhos de uma criança, o meu irmão conseguiu, no meio da loucura que era aquilo, encontrar aquele mesmo menino que eu gostei tanto de conhecer. Sem que eu soubesse, eu estava de frente com uma obra e um personagem que mudariam e influenciariam minha vida para sempre. Desde aquele momento até hoje, num nível que era impossível de imaginar. E em meio à imagem trêmula e descolorida daquela minúscula TV, com meu irmão assistindo do meu lado, tava o Goku. Aquilo era Dragon Ball. Durante toda a minha infância, as histórias sempre foram minhas companheiras, amigas fiéis que me mantinham acordado de noite e me faziam sonhar de dia. Minha mente indo a 1000 lugares, a imaginação me dando forças para voar. Eu queria viver dentro de seus universos, possuir os seus poderes e fazer parte dessas fantasias. Não preciso nem falar que ser amigo dos personagens também era um desejo, extremamente profundo que eu tinha. Mas por que eu tô falando disso aqui? Porque eu sei que assim como eu, muitos de vocês também compartilharam dessas emoções. A história mais marcante da minha infância junto de Cavaleiros do Zodíaco foi certamente Dragon Ball Z. E o que ela foi pra mim, com certeza, foi pra muitos. Não é mágico o nosso exemplo como brasileiros? A gente está literalmente do outro lado da Terra e as mensagens de Akira Toriyama cruzaram o mundo para chegar até nós. Me espanta pensar no impacto gigantesco que a obra teve nas nossas vidas e me surpreende ainda mais perceber que esse efeito não é só em mim. Não foi em uma dezena, uma centena ou 1 milhar de pessoas. Centenas de milhões de indivíduos ao redor do globo terrestre de leste a oeste do planeta foram tocados por Dragon Ball. Sua influência cresce como ramos de uma árvore eterna, porque dentre tantas pessoas atingidas, há uma gama enorme de outros autores que criaram obras absolutamente fantásticas, com a principal inspiração sendo a criação de Akira Toriyama. Eiichiro Oda, o autor de One Piece, a minha obra favorita e o mangá mais vendido de todos os tempos, já disse considerar o Akira um verdadeiro deus na Terra, um gênio entre os gênios. Se o Oda, através de suas palavras, ajudou tantas pessoas a sonharem, vale lembrar que o próprio já admitiu que foi Dragon Ball quem o fez acreditar no poder de suas histórias e na capacidade de fazer sua obra chegar em todos os cantos do mundo. Se não fosse Dragon Ball, o que seria de One Piece?
Masashi Kishimoto, o autor de Naruto, uma obra de influência e importância igualmente incomparável à das outras duas mencionadas, fez uso das mesmas palavras. Toriyama nos mostrou que o mangá pode atravessar o mundo. Durante a busca por seu sonho de se tornar um mangaka, Kishimoto costumava repetir com frequência que queria escrever uma história como a de Toriyama e que queria se tornar alguém como seu lendário ídolo. Se não fosse Dragon Ball, o que seria de Naruto? Se não fossem essas obras, o que seríamos de nós? Esses provavelmente são os dois maiores exemplos de mangakas que seguiram os passos de Dragon Ball, mas a verdade é que hoje é praticamente impossível você ler um mangá sem que haja em algum canto certa influência da obra de Toriyama. E claro que isso não se limita apenas ao Oriente, porque Dragon Ball transformou o mundo em sua própria esfera de influência. Por muitos, a obra é considerada responsável pela introdução de animes e mangás em todo o Ocidente. A gente sabe que não foi a primeira obra a alcançar outros continentes, como Hokuto no Ken, Astro Boy, Super Campeões, Doraemon, Voltron, Cavaleiros do Zodíaco e vários outros aí que vieram antes de Dragon Ball, mas absolutamente nenhum teve o impacto, o prestígio e a importância que ele foi capaz de gerar. Essa foi a história que pavimentou a ponte entre o Oriente e o Ocidente, permitindo que animes como Samurai X, Yu Yu Hakusho, Naruto, Bleach e One Piece chegassem até nós. Mal comparando, ou muito bem comparando na verdade, é como se Dragon Ball fosse o próprio Gold Roger e, com suas palavras, tivesse iniciado a grande era dos animes e mangás. Não dá pra mensurar o que Akira Toriyama foi pro mundo dos mangás e pra cultura do entretenimento em todo o mundo. Sua história transcendeu sua terra natal, alcançou o planeta e conversou com os mais diferentes países e etnias, o que torna pra mim a afirmação incontestável. Dragon Ball é a série de mangá mais importante e influente de todos os tempos. Não quero entrar em mérito qualitativo aqui porque não faz sentido. Se você perceber, durante todo o vídeo eu só mencionei o nome do Goku, sem precisar entrar em outros personagens e nem no enredo da obra para testar sua credibilidade, mérito e magnitude. Você tem ideia do quão incrível é isso? No que diz respeito à dimensão e relevância, esse é o tamanho de Akira Toriyama. Nos últimos 30 anos, quase todo artista de mangá o lista como um de seus autores favoritos ou como uma das principais referências para sua própria obra. A mescla de artes marciais com uma comédia refinada, que muitas vezes é esquecida pela gente, foi uma fórmula que praticamente se tornou modelo para diversas outras séries. Dragon Ball é o clássico entre os clássicos, que definiu todo um gênero e seguirá fazendo escola pela eternidade. Hoje, a obra conta com quase 300 milhões de cópias vendidas, figurando como o quarto mangá mais vendido de todos os tempos, sendo dentre eles o único a não ter 100 volumes. Não chega nem a 50 para falar a verdade. Essa arte foi a matéria-prima para o anime mais prestigiado de todos os tempos, com mais de 25 milhões de DVDs e Blu-rays vendidos só nos Estados Unidos. Esse mangá também foi a matéria-prima para diversos jogos que encantaram gerações e já venderam mais de 70 milhões de cópias ao redor de todo o planeta, o tornando a franquia de jogos de anime de maior sucesso de todos os tempos. E muito mais importante do que isso, essa arte foi a matéria-prima para sabe-se lá quantos sorrisos no rosto de crianças que, assim como eu, tiveram Dragon Ball como companhia e amigo. No meu caso, eu sei que Dragon Ball foi um refúgio em muitos dias difíceis quando eu era mais novo. Foi uma verdadeira arma para deter a solidão e a dor. Enfim, as tentativas de fusão com meu irmão, o levantar das mãos ao céu para entregar minha energia a Genkidama. Sei que muita coisa que eu gostaria de falar aqui vai acabar ficando de fora desse vídeo. Tal como o dia que eu tive certeza que ia dar um Kamehameha e explodir a casa de um amigo, ou a vez que eu jurei ver meu cabelo virando dourado quando fiz toda a força do mundo para virar um Super Saiyajin. Com certeza há outras lembranças assim já esquecidas, mas apenas permitidas graças à existência desse incrível mangá. Mas algo que eu não posso deixar de falar aqui é do fatídico dia que Dragon Ball GT acabou. Eu lembro de sentir o peso do fim. Aquele mesmo garotinho que eu vi pela primeira vez no final dos anos 90 numa TVzinha, agora era um homem, avô e se despedia de todos, inclusive de mim. Foi como dar adeus a um amigo. Eu lembro que quando o episódio chegou ao fim eu senti uma sensação de vazio muito forte. Completamente diferente da primeira vez que assisti a obra. Sem perceber, sem reconhecer exatamente o sentimento,
eu já estava morrendo de saudade e muito triste de entender tudo aquilo. Nos animes e mangás foi o primeiro grande final que me marcou. Eu vi aquele garotinho crescer, lutar contra adversários mais poderosos e nunca desistir. Vi ele fazendo novos amigos, construindo uma família e lutando por todos aqueles que não poderiam lutar. Vi seus atos, vi seus gestos, sua vida, que me inspiraram a seguir em frente, que me inspiraram a buscar meus sonhos e que me inspiraram a ser quem eu sou. E por mais que tivesse chegado ao fim, aquela semente plantada no meu coração já havia florescido e permaneceria assim para sempre. Através da fantasia, eu passei a construir minha visão e valores da realidade. Se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, se hoje eu sou quem eu sou e acredito no que acredito, é graças à influência enorme de Akira Toriyama na minha vida. É graças ao Goku. É graças a essa obra e esse autor que representam muito a minha carreira, mas muito mais do que isso, significam demais para minha personalidade e caráter. Akira Toriyama, Goku, Dragon Ball significam muito para quem eu sou. E é por isso que eu só tenho tanto a agradecer. Essa foi a minha forma de expressar gratidão e respeito ao mestre Toriyama. Esse vídeo foi abrindo o meu coração e realmente querendo falar como essa obra foi importante para mim e obviamente para o mundo. Akira Toriyama, falecido aos 68 anos, era uma unanimidade. Para quem não sabe, ele era amado por todos que o conheciam e idolatrado pelos mesmos. Não à toa, mesmo não estando mais aqui, o autor de Dragon Ball continuará vivo para sempre no coração de milhões de leitores ao redor do mundo e, claro, seguirá vivo eternamente nas páginas da obra que ele influenciou. Toriyama tá em Dragon Ball, Toriyama tá em Naruto, Toriyama tá em One Piece e o Toriyama tá aqui. A gente sabe que tá. Então, Akira Toriyama, muito obrigado por quebrar os limites da imaginação e permitir que a gente vivesse nesse céu infinito, tá? Você certamente se tornou uma estrela que vai brilhar para sempre entre as nuvens sem fim. E como disse Eiichiro Oda, espero que o céu seja um mundo tão agradável como você o imaginou.